Graça e paz. Seja bem-vindo ao Jornal da Fé. Notícias que edificam e fé que transforma. Amém. Graça e paz, como vai você? Tudo bem? Por aqui, graças a Deus, está ótimo. E o Jornal da Fé tem muitas notícias assim. E só a misericórdia de Deus. Como o presidente de Cuba fala que vai virar um banho de sangue. Meu Deus, pastora. Graça e paz, eu sou a pastora Juliana e temos mesmo notícias, pastor. Temos também outro absurdo, aquele bilionário Daniel Vorcaro foi transferido. Você sabe qual foi o motivo? Para um lugar que não tem nem banheiro. Diz que ele defeca agora no cano. Ai, Jesus, só Deus para fazer milagre em nossas vidas. Mas não perca tempo, meu amigo. Se inscreve no nosso canal, deixa o seu like, hype nossos vídeos, venha ser membro do nosso canal e assim você participa do grupo de membros. Temos também um pedido muito especial para você lá no comentário fixado. Vai lá, é no primeiro comentário. Quem sabe Deus te abençoa, Deus toca em você e você faz parte conosco desse sonho. Vamos às matérias, pastor. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva teria confidenciado a aliados políticos que pretende reenviar ao Senado o nome de Jorge Messias para a futura vaga no Supremo Tribunal Federal. A informação começou a circular nos bastidores de Brasília após reuniões reservadas entre integrantes do governo e líderes da base aliada. Segundo reportagens publicadas por veículos nacionais, Lula avalia que a rejeição anterior ao nome de Messias teve forte peso político e que uma nova articulação poderia mudar completamente o cenário dentro do Senado. Pera aí, pastor. Vamos pensar direitinho em quem nós vamos votar. Olha o que Lula está fazendo. Será que ele já agiu nos bastidores lá, o presidente do Senado? Agora, o que está acontecendo? Mas eu sei, pastora, que a senhora tem alguma pergunta. Faz aí. Lula deveria insistir novamente no nome de Jorge Messias para o STF? É uma resposta bem complexa e difícil até de responder, pastor. Ele quer realmente colocar o Messias lá, e aí vai para você que é evangélico, analisa o passado do Messias como político, meio do que ele está fazendo ultimamente, e vê se compensa apoiar ele nisso. Não é vocês que votam, mas quem vai votar são vocês que colocou lá. E ver se compensa. Porque o Lula está fazendo isso aí para ele ter mais um como dos ministros do lado dele e virar, infelizmente, uma politicagem sem limite. O Senado pode rejeitar novamente uma indicação presidencial? Pode e deve. Está na hora disso. É ano político. Não é tempo, nem hora, nem ano de procurar essas coisas. Creio que o Lula tem coisas muito mais importantes do que procurar aliado político, fazendo os ministros ser como fantoche dele, ser apoiadores dele naquilo que ele quer. Não está na hora disso. Por isso que eu falo, o Brasil tem que ter a sua divisão nos poderes. Essa movimentação fortalece ou enfraquece o governo? O governo fortalece. Por mais que ele pegue, vai fortalecer. Agora tem que entender isso. Se ele ganhar, fortaleceu muito mais. Deputados da oposição protocolaram um pedido na Câmara dos Deputados para provocar representantes da Polícia Federal a prestar esclarecimentos sobre a troca do delegado responsável por investigações ligadas ao caso envolvendo Fábio Luiz Lula da Silva, filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O movimento gerou forte repercussão nos bastidores de Brasília e aumentou a tensão política entre governo e oposição. Parlamentares afirmam que a substituição ocorreu em um momento considerado sensível das apurações e querem entender quais foram os critérios técnicos utilizados pela direção da PF. Agora, o que será que aconteceu? Por que trocou um delegado e sem falar com o relator do caso, que era o ministro André Marques? Não, André Mendonça, né? Por que fez isso? Tem coisas que a gente não sabe, pastora. Tem que perguntar mesmo. Por mais que vai ouvir conversa fiada lá. A troca do delegado foi apenas administrativa ou gera desconfiança? Não, com certeza gera desconfiança e muito. Administrativa, não. Você não tira uma pessoa de uma investigação, ou seja, um delegado, se ele está indo bem. Você tira por outros motivos. Ninguém troca ninguém de cargo ou transfere para outro lugar à toa.
A Câmara tem razão em cobrar explicação da Polícia Federal? Tem e deve sempre fazer isso, e parece que o ministro já entrou com alguma situação também para resolver essa situação. Primeiro, ele falou que não pode mais trocar e que não pode fazer nada sem falar com ele. Já marcou uma reunião também com os PF e nós esperamos que seja resolvido, pastora, da melhor forma possível. O Brasil vive hoje excesso de politização nas investigações? Claro que vive, e essa é uma demonstração clara. Como é que você tira um delegado que está investigando um assunto, por mais que seja filho do presidente, o Lulinha, e faz tudo isso na calada há mais de 2 semanas, e parece que o ministro ficou sabendo semana passada. Ei, Deus, hein? O governo de Israel voltou a gerar forte repercussão internacional após avançar com discussões envolvendo uma proposta de lei que prevê pena de morte para palestinos acusados de terrorismo na Cisjordânia. O tema voltou ao centro do debate político israelense em meio ao aumento das tensões na região e às operações militares realizadas nos territórios palestinos. A medida vem sendo defendida por setores mais conservadores e nacionalistas do parlamento israelense. Segundo parlamentares favoráveis ao projeto, a proposta teria como objetivo endurecer o combate contra ataques considerados terroristas. Defensores da medida afirmam que o país enfrenta uma escalada de violência e que punições mais severas seriam necessárias para aumentar o efeito de discussão contra atentados. Isso é muito complicado. Matar as pessoas enforcadas, eu vou falar para a senhora, coloca aí uma prisão perpétua? Por que fica matando os outros? Tá errado o que eles fazem? Errado, horrível, sempre o que eles fazem contra Israel, que é uma nação escolhida por Deus. Mas não precisa tanto enforcar. A gente não tem que se igualar às pessoas, nós temos que ser melhores, pastora. Medidas extremas ajudam a combater o terrorismo ou aumenta a violência? Medidas extremas com certeza ajudam, e precisa essas leis ser aplicadas, não essa de enforcar as pessoas, também aqui no Brasil. Agora, claro, pastora, é errado o que eles fazem, nós não vamos matar o próximo, não depende da gente. Nós tem que ter, no mínimo, um pouquinho de questão religiosa e entender que a vida e a morte está nas mãos de Deus. O conflito entre Israel e Palestina está entrando em uma nova fase ainda mais perigosa? Já entrou, já envolveu o Irã, já envolveu os Estados Unidos, envolveu a região toda lá. Já está numa batalha lá que só Deus, mas pena de morte, não, pessoal. O mundo conseguirá encontrar uma solução pacífica para a região? Biblicamente a gente entende que não, mas a gente quer que sim, que aconteça. A gente sabe que o que Deus fala, a palavra dele cumpre, ela não volta atrás, mas a gente não gostaria que certas situações ia para o outro lado. Daqui a pouco vem Gog e Magog, vem outras situações complicadas e infelizmente o mundo só tende a piorar, pastora. O empresário Daniel Vorcaro, investigado em um dos casos financeiros mais comentados dos últimos meses, voltou ao centro das atenções após informações de bastidores apontarem que ele teria sido transferido para uma cela comum em Brasília. Segundo relatos divulgados por aliados e pessoas próximas, as condições do local geraram forte reclamação. Uma das frases que mais repercutiu nas redes foi: "Não tem nem banheiro". A transferência teria ocorrido após mudanças internas relacionadas ao cumprimento das medidas determinadas pela Justiça e o avanço das investigações. A gente espera que realmente essas coisas aconteçam. Ele mentiu até na declaração dele lá. Ele mentiu em muitas situações, o ministro ficou irritado e transferiu ele para uma cela comum que não tem nem banheiro. Ele vai defecar agora lá no cano. Agora aí está coisa interessante, pastora. A pessoa era bilionário e agora chegou essa situação. Isso simplesmente por causa do caráter. O sistema prisional brasileiro trata ricos e pobres da mesma forma? Se fizesse isso sempre seria muito bom. O que Daniel está passando é fruto do que ele próprio plantou. Como se diz, era um bilionário, não sei a que ponto ele vai continuar rico ainda, mas está vivendo lá como pessoa simples e usando um cano
como vaso sanitário. Mas não perca tempo, se inscreve no nosso canal, dê o seu like, tem um pedido muito especial lá no comentário fixado. Vai lá e dá uma olhadinha. Quem sabe Deus te abençoa e toca no seu coração e você também nos abençoa. Casos de empresários presos aumenta a sensação de combate à corrupção? Olha, pastora, não. Porque depois vira pizza. Será que essa história do Banco Massa vai chegar em algum lugar? A da presidência do país, lá muitas pessoas idosas, deficientes, foram roubadas. E o que deu até agora? Deu só que o governo devolveu o dinheiro. Mas devolveu o que é nosso. E o que foi roubado está onde, seu governo? Complica, pastora. As condições das celas no Brasil deveriam ser prioridade nacional? Não, prioridade é a saúde, é a segurança, a educação. Essas têm que ser as prioridades nacional. Agora, não quer dizer que o preso tem que viver no subhumano também. É o que eu falo. Tudo tem o seu limite. Israel também não sou a favor de pena de morte, faço prisão perpétua, se é assim for. E mesma coisa, não pode ser prioridade, que tem que ser saúde, segurança e educação. E o preso também, ele não pode viver numa situação subhumana. Tudo tem que ter seu limite, né, pastora? O ministro do Supremo Tribunal, Flávio Dino, afirmou ter sido alvo de uma grave ameaça durante a passagem por um aeroporto em São Paulo. Segundo o relato apresentado pelo próprio ministro, as autoridades, uma funcionária teria feito uma declaração considerada ameaça de morte enquanto ele circulava pelo terminal. O caso rapidamente ganhou enorme repercussão política e jurídica em Brasília. De acordo com as informações divulgadas pela imprensa, o episódio teria ocorrido durante um momento de movimentação no aeroporto, quando a suspeita teria proferido frases consideradas violentas e ameaçadoras. A situação foi comunicada à segurança institucional e posteriormente caminhada para a investigação das autoridades competentes. O STF acompanha o caso por perto. Espera lá, pastora. Vamos lá. Qual o nome da funcionária? Quem é a funcionária? Qual é a empresa? Agora, a funcionária teve coragem de dizer isso para um policial parlamentar? Um policial que protegeu o próprio ministro? Ai, gente, tem coisas no Brasil que a gente realmente não entende. O Brasil está vivendo um aumento perigoso da radicalização política. Olha, a radicalização política não pode ter em nenhum lugar, mas infelizmente isso acontece mais da esquerda do que da direita. Eu já falei que eu não sou esquerda nem direita, mas isso acontece mais da esquerda. Olha quantos atentados o Trump teve. Olha o que aconteceu com o Bolsonaro. Olha quem morreu na Colômbia esses dias. Ninguém está falando. Olha só o que está acontecendo aí. Olha a Bolívia lá, aquela revolução que está lá. Então tem certas coisas que tem que entender. E a gente não está entendendo. Autoridades públicas deveriam receber segurança ainda maior? Eles já recebem segurança necessária. O que acontece é que, infelizmente, as atitudes dos ministros, que todo mundo sabe o nome, sabe quem é hoje em dia, são notórias, não são totalmente legais. Tem gente que age certo e outros que não, e vira notícia nacional. Se o ministro quer resolver a situação, ele ficava calado, ou então dá nome às pessoas. Quem é a funcionária? Está investigando o quê? Qual é a empresa? Ah, pelo amor de Deus, é um ministro, né? Não vão ter uns papéis igual a esse, né? As redes sociais têm contribuído para o aumento da intolerância? Não, a rede social não. Quem foi colocar a boca no trombone aí foi o ministro, que foi na rede social dele falar o que aconteceu. Agora, falar que a rede social é esse que luta, só para bloquear a rede social dos outros, todo mundo tem o direito de falar. O ministro não fala aí, perdeu, mané. O ministro não faz comparações absurdas que nem fez a do Zema aí. Pelo amor de Deus, né? Fora os gestos obscenos, né? Justamente, teve um ministro que foi assistir uma partida de futebol e apontou o dedo para os outros. Que ministro é esse? Tem certas coisas que não dá para entender, pastora. O presidente de Cuba fez uma declaração forte nas últimas horas ao afirmar que uma possível ação militar dos Estados Unidos em regiões de tensão internacional poderia provocar um verdadeiro banho de sangue. A fala aconteceu durante
o pronunciamento transmitido pela televisão estatal cubana e rapidamente repercutiu na imprensa internacional. Segundo Diaz-Canel, o mundo vive um momento extremamente delicado com conflitos simultâneos envolvendo o Oriente Médio, disputas geopolíticas entre grandes potências e crescimento da instabilidade militar global. O presidente cubano criticou diretamente o aumento da presença militar americana em áreas estratégicas e afirmou que qualquer escalada poderá gerar consequências imprevisíveis para a população civil. Fala sério, ele é um ditador, a população toda sofrendo, e muita gente de lá mandando milhões para contas fora do país, e sem energia, o país fica 20 horas, 22 horas sem energia. É uma pobreza que só Deus para tomar condições. O cara vai lá e compra drone para atacar os Estados Unidos. Fala sério, pastora. O mundo está mais próximo de um grande conflito internacional? Já está acontecendo para mim. Rússia, China, agora Estados Unidos com o Irã, agora vem Cuba, Israel, assim por aí vai, Ucrânia. Só Deus, pastora. Líderes mundiais estão aumentando a tensão global com discursos fortes? Sim, falando demais. Aquele da Venezuela lá que latia que nem cachorro, graças a Deus foi preso. Saiu uma matéria esses dias aí que ele matou mais de 10 mil pessoas. Fala sério. O que tem que fazer com um cara desse? Matar, eu sou contra, mas tem que ter prisão perpétua para ele. A diplomacia ainda consegue evitar guerras maiores atualmente? Consegue. Vai da boa vontade de cada governo. Não é ficar xingando, falar que vai comer jabuticaba, fazer isso, aquilo, outro. Temos que parar de ofender um ou outro governo, pastora. Temos que andar na sinceridade. Um governo bom, ele não caça briga com aquele detalhe, né? Se você é um bom vizinho, você tem amizade com todos os vizinhos. Você não escolhe nenhum lado, nenhum outro. Todos os vizinhos é bom. Mas tem camarada aí que prefere escolher mais o lado dele aí do que ter uma boa vizinhança. Principalmente com um vizinho grande que nem os Estados Unidos. Vamos ao pensamento do dia. Você está vendo tudo o que está acontecendo. O presidente da Cuba teve coragem de falar que vai acontecer um banho de sangue. Olha a situação da Cuba, ao tanto que o Brasil teve que mandar algumas vezes até ajuda para lá, seja de alimento e também de remédios. Queridos, aonde que vamos parar com tudo isso? Até mesmo Israel, terra escolhida por Deus, também agora pena de morte, enforcamento para aquelas pessoas que agridem e estão totalmente erradas, os palestinos, em fazer algumas coisas como fez no passado, todo mundo sabe, com Israel. Mas aonde vamos parar tudo isso? Qual é a consequência de tudo isso? E você está preparado para a vinda de Cristo? Você entende que Ele já está vindo? Os dias estão próximos e nos últimos tempos nós vamos ouvir rumores sobre guerra e esses rumores de guerra já estão acontecendo? Pense bem. Analisa tudo isso, deixa seu comentário da onde você está falando aí nos comentários, vá lá e vê um pedido nosso, um sonho que você pode ajudar também. Se inscreve em nosso canal, dê o seu like, curta nossos vídeos, hype nossos vídeos também, seja membro do nosso canal. Então, a equipe preparada para te atender da melhor forma possível. Mas amanhã, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, estamos de volta com mais um Jornal da Fé. Fique na paz, pois com ela, eu e a pastora Juliana estamos indo embora.